são de pôsteres. Agora, eu vou chamar o nosso palestrante internacional, que é o Wagner Turri. Wagner Turri, que está agora aqui na nossa tela. Deixa eu deixar ele bonitão aqui. Não que precise. Wagner Turri é um amigo muito querido. Ele esteve conosco, esteve comigo fazendo o curso técnico, como vocês estão fazendo aqui. Eu sou egresso da escola, fiz o curso técnico em mecânica. E o Wagner é um ilustre, um querido ex-aluno aqui do campus. Ex-aluno do campus, não, do Instituto Federal, né? Do campus São Paulo, né? Onde nós estudamos lá na Ponte Pequena, né? Hoje chamado de Campus São Paulo, né? Na época, acho que era Campus São Paulo também, né? Bom, então, Wagner, seja bem-vindo. Obrigado, professor William. Vocês conseguem me escutar? Não te escutamos. Não te escutamos agora, nesse momento. Consegue me escutar, professor William? A questão aqui, rapidamente. Vamos ver. Na verdade, tem que tirar o meu microfone. E você anuncia aí, Wagner. Fala aí alguma coisa, por favor. Consegue me escutar agora, professor William? Pode falar. Aproveita, por favor, que não fica a substituição do vídeo aí no YouTube, como o professor Wagner. O YouTube está saindo. O YouTube está saindo aqui na campanha. Então, professor William, consegue me escutar? Tecnologia. Consegue me escutar agora? Alto-falantes, não. Aqui é o microfone. O que eu posso fazer para esse áudio sair? Já sei. Eu fiz aqui uma pequena coisa. Consegue me escutar agora, professor William? Agora sim. Perfeito. Ótimo. Posso... Como você quer orientar? Como podemos começar? Pode começar, Wagner. Ótimo. Primeiramente, é um prazer estar conjuntamente contigo e com os alunos do Instituto Federal. Tudo bem. Me despedir aqui da apresentação. Por alguma razão, você ficou mudo aqui pra gente, Wagner, no ao vivo. Fala um pouquinho para ver se a gente te escuta. Está escutando? Sim, tá perfeito. Sim. Vamos começar okay. Então. Perfeito, obrigado. É um prazer ter sido convidado para compartilhar alguma experiência com vocês no Instituto Federal, através do professor William, para traçar um pouco aqui, rapidamente, do histórico. Há pouco mais de 30 anos atrás, nós dois estávamos sentados numa cadeira assim como vocês estão nesse momento. Não tínhamos, naquele momento, a oportunidade que vocês têm de um encontro voltado, nesse caso, para a administração pública, mas naquele tempo, na área na qual a gente estava se formando, e vejo isso como um avanço, e um avanço muito interessante no sentido de trazer novos conhecimentos a vocês, validar algumas habilidades e principalmente a consideração de quais atitudes o profissional que vai se formar dentro de alguns anos, como vocês devem ter, e aquilo que o mercado busca.
Como combinei contigo, professor William, eu gostaria que fosse mais um diálogo e não um monólogo, eu só falando. Então, se tiver alguma pergunta da audiência no YouTube, dos alunos na sala, por favor, me interrompam. Fiquem à vontade de interromper e o professor William, por gentileza, oriente através das perguntas e oriente aqui também a discussão. Eu, faz a questão de pouco mais de 6 anos, eu saí do Brasil por uma oportunidade de trabalho e oportunidade de trabalho na empresa que eu trabalhava no Brasil naquele momento e que continuo trabalhando até hoje e tive a oportunidade de me relocar na Ásia, precisamente num país bem pequeno, mas extremamente rico, chamado Singapura. Talvez para aqueles que talvez conheçam Fórmula 1, corrida de Fórmula 1 é um dos países que tem corrida noturna. Isso gerou bastante mudança na minha forma de ver o mundo, a qual eu já tinha parte dessa antes de me relocar, antes de mudar para cá. E três coisas que talvez eu poderia compartilhar para iniciar um bate-papo, né? Muitas vezes, a gente, quando está sentado numa cadeira de sala de aula, a gente está em busca de conhecimento, né? Esse conhecimento ministrado através de professores e mestres e conhecimento também que estão nos livros, que são orientações as quais são dadas para o aprendizado. O conhecimento é muito importante, mas junto ao conhecimento, 2 pontos importantes que valem destacar é o pensamento holístico. Pensamento holístico no sentido de aprender conceitos não só relacionados à área de estudo, mas a outras áreas que permite ter um pensamento mais aberto. Esse é um primeiro deles e eu tento fazer isso só para dizer, eu sou formado técnico em mecânica, depois formado em engenharia de materiais, nunca trabalhei como engenheiro, fui trabalhar na área de vendas e uma área que exerço já há 23 anos. E por causa disso acabei me orientando para a parte de administração de vendas e depois orientado um pouco para marketing, onde eu fiz minha pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas. Então, isso é um pouco dessa parte que eu comento do pensamento holístico, de ter o mais possível dentro da nossa racionalidade o pensamento aberto. O segundo, em relação ao conhecimento, é o pensamento crítico. O pensamento crítico não é no sentido de criticar os outros, mas o pensamento crítico no sentido de entender qual é o problema ou qual que é a oportunidade. E uma vez entendido o problema e a oportunidade, quais são as causas raízes desse problema ou dessa oportunidade, gerando então a possibilidade de priorizá-los e essa priorização através daqueles problemas, daquelas causas raízes que são mais impactantes em relação ao problema ou à oportunidade. Esses são os 2 pontos que eu gostaria de destacar em relação ao conhecimento, um dele voltado ao pensamento holístico e o outro voltado ao pensamento crítico. Eu faço agora a minha primeira pausa, professor Winnie, talvez para saber se tem alguma pergunta da sua parte ou dos alunos que eu possa ajudar nessa discussão e até tentar responder. Maravilha. Eu vou ver aqui como estamos no chat, mas também passar aqui para a plateia. Tem alguém aqui na plateia que gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação para o professor Wagner? Wagner, então, vamos ver aqui no YouTube também, né? Você continua... Marcos Medeiros, Wagner, está perguntando o seguinte: você continuou sua educação após a graduação por meio de cursos, certificações ou educação continuada? E eu queria pensar esse ponto aí das certificações. Porque, ótima pergunta, professor William. Da pós-graduação, né? A certificação, nós temos aqui a pós-graduação de projetos, né? E um tema que permeia eles e também o pessoal da engenharia é a hipótese de você ter um certificado, né? Ter uma certificação do tipo PMP em projeto, coisas assim. Você acha que faria diferença aí na sua vida? Boa pergunta, professor Winnie. Obrigado, Marcos, pela pergunta. Eu vou colocar isso de uma forma um pouco mais genérica, e eu considero isso através de um soft skill.
E é um tipo de aprendizado que a gente não aprende nas escolas, e isso, no final das contas, está muito ligado à atitude que a gente tem. E a atitude, às vezes, está muito acima do conhecimento, quando os profissionais, as empresas buscam os profissionais. E o que eu chamo em relação a esse soft skill é a questão do aprendizado contínuo. E esse, para mim, é o grande elemento quando eu busco novos profissionais para a empresa que eu trabalho, é a capacidade deles de continuar aprendendo. O aprendizado pode ser feito. Eu, depois que terminei a graduação, eu fiz um lato sensu, depois ainda eu fiz o estrito sensu, mas mesmo assim não parei de aprender. Eu fiz um curso de PMP. Depois, além disso, continuei estudando línguas. Línguas é uma outra forma de você manter o teu pensamento aberto e ativo. E leitura de livros. Livros não só ligados à minha área específica, que é relacionada a vendas, mas livros ligados a 3 tipos de inteligência. Tá? A inteligência cognitiva, que é o que a gente chama de QI, que normalmente é o que a gente é educado através do conhecimento. Mas tem 2 outras inteligências que são importantes, que é a inteligência emocional e a terceira, que não é muito falada, que é a inteligência cultural. E a inteligência cultural é muito importante. No meu caso, eu moro fora do Brasil há 6 anos, mas eu tive muita experiência, enquanto eu morava no Brasil, de interagir com pessoas de regiões diferentes. Eu sou paulista, mas tive muita oportunidade de interagir com pessoas do Nordeste, do Sul do Brasil, e entender as nuances culturais para conseguir desenvolver negócios e conseguir desenvolver uma melhor interação com essas pessoas. E muitas vezes a inteligência cultural é colocada de lado nessa parte desse aprendizado. Não é certificado, mas é uma parte de aprendizado e é um soft skill importante. Quando se pensa em qualquer situação que você vai sair da sua zona de conforto, que é o local onde você mora, e você talvez vai ter que mudar de estado em função do trabalho, mudar de país por uma função de trabalho. Caiu? Ups. Caramba, vocês estão vendo tudo isso aqui? Ele caiu. Ele caiu. O Wagner caiu. Bom, pessoal, vamos continuando aqui o evento. Tivemos aí a perda do sinal do professor Wagner, do Wagner Cury, né? Estou chamando ele de professor? Professor William? Wagner, a gente perdeu você por alguns minutos. Por Sim, alguns minutos não, acho que não deu 30 segundos. Aí. Perdemos tá, alguns eu estava falando talvez de uma outra certificação que eu tive, que é a questão do Lean Manufacturing, que é importante para questões de qualquer processo ou padronização de processo, onde você busca entender onde estão onde está dentro do processo perdas, ou mais do que perdas, itens que você adiciona no processo que não adiciona valor para o usuário final. E isso é muito comum quando a gente fala, não só no Brasil, mas através da nossa cultura latina, que muitas vezes a gente coloca etapas no processo que não auxiliam o usuário final. No final das contas, são travas e não geram valor para o usuário final. Então, isso são alguns tipos de exemplos de certificados e obrigado pela pergunta, Marcos. Faz bastante sentido e corrobora a questão que eu coloquei aqui do aprendizado contínuo. Eu faço uma outra pausa aqui, professor William, para saber se tem alguma pergunta da audiência no YouTube ou dos nossos alunos em sala de aula. Muito bem. Aqui o chat está indo muito bem. Um salve aqui para todos que estão acompanhando pelo YouTube. E para vocês aqui, lembrando que temos a lista de presença no YouTube e também a lista de presença aqui na sala. Se você ainda não preencheu para ganhar certificado, tem que assinar aqui. Pessoal, um comentário aqui, professor, o Wagner, do José Gomes. Ele comentou sobre 3 tipos de inteligência e que você comente isso aí também, né? Inteligência para ler em livros e 3 inteligências para ler em livros e buscar conhecimento. Inteligência de QI, inteligência emocional e inteligência cultural, né? E além disso, nós temos o Jackson. E aí, Jackson, boa tarde.
Bom dia, bom dia. Boa noite lá para quem está em Singapura, né, Wagner? É. Como você considera o impacto do networking na sua vida profissional? Obrigado, Jackson, pela pergunta. O network ele é importante e eu considero que foi um dos fatores que eu tentei utilizar da melhor forma possível para me trazer nessa realocação em Singapura, mas também dentro da minha carreira, né? E eu vivo uma situação bem característica nesse momento, porque eu estou numa posição na empresa que eu não tenho para quem chorar minhas mágoas ou chorar meus desesperos que acontecem no dia a dia de um executivo. Então a gente chama isso do o executivo solitário. Então eu tenho participado de um grupo, e aí abordando o tema de network, que são executivos que também são solitários para a gente compartilhar um pouco os nossos dramas, os nossos problemas, outra vez as nossas experiências de boas práticas, que você acaba verificando que está todo mundo no mesmo barco. Mas é muito importante a questão do network, e aí eu associo isso ao que a palestrante anterior falou da questão das mídias sociais. Tome muito cuidado com o que vocês postam através das mídias sociais, e cuidado porque você está expondo quem você é. Você está expondo quem você é em suas opiniões ou abordagens que você tem em relação a determinados temas, e tem muitos temas, principalmente no Brasil atual, que são muito delicados, tá? Então, tomem cuidado e utilizem as mídias sociais para o que há de melhor, selecionando o conteúdo que é devido e que um conteúdo que permita você absorver conhecimento, o conhecimento que permita você desenvolver no que você precisa pessoalmente ou na carreira. Mas a questão do network, só para finalizar, ela acaba sendo importante. Ela acaba sendo importante, mas a minha dica, seja muito esperto na utilização do network. Não utilize o network no sentido de obter algo. Utilize o network no sentido de colaborar com algo. Uma vez que você no network você passa a colaborar, você passa a ser percebido como alguém que traz valor. E aí, para você, através da rede de network, você coletar valores, os quais você vai saber à frente na sua carreira, se torna uma forma mais, não só democrática, mas mais inteligente de utilizar. E as pessoas no network não vão percebê-lo como alguém que somente se utiliza do network para o seu próprio benefício. Mas ótima pergunta, Jackson. Muito obrigado. Um último ponto aqui, professor Winnie, que eu gostaria de colocar, eu falei do conhecimento e da habilidade, mas a questão da atitude. E a atitude é uma coisa que é muito importante porque ela independe da condição social que você se encontra nesse momento, ela independe da onde você está, da sua condição, da onde você se forma ou da onde você vai se formar. E tem muitas empresas hoje que avaliam muito o profissional pela atitude. O conhecimento, a empresa pode gerar, habilidades podem ser treinadas, mas atitude, que até tem a ver um pouco com o que a última palestrante colocou, que é a parte do conceito ético, isso é muito difícil mudar, porque são parte de crenças. E crenças é o que muito difícil para um executivo ou um chefe conseguir mudar num colaborador. Então, hoje as empresas são muito ligadas na questão da atitude, de comportamento, porque conhecimento e habilidade a gente treina, a gente obtém, a gente qualifica, mas atitude não. Então, pensem com carinho na questão de atitude. Independe realmente da tua condição social, da sua formação, depende muito da sua disciplina, daquilo que você quer ser e daquilo que você quer ser, o quanto você realmente vai brigar, e brigar, quando eu falo em brigar, é no sentido de buscar algo novo, não só conhecimento e habilidade, mas buscar essa parte de soft skills, ou mesmo a questão de network, para alavancar o que você já tem de conhecimento e habilidade, ou até gerar novas oportunidades de conhecimento e habilidade. Esse é o último ponto para colocar nisso, e atitude acaba sendo extremamente importante, porque sem ela, você não acorda de manhã. Sem ter uma motivação, sem ter um ideal, você não acorda de manhã. E todos vocês devem ter um ideal. Vocês têm um ideal porque hoje vocês estão aí sentados, investindo um tempo, ouvindo a palestrante anterior e dando essa oportunidade nesses 30 minutos sem eu poder compartilhar algo
com vocês. Professor William, aqui aberto a perguntas outra vez. Eu sugiro mais perguntas interessantes aqui. Eu queria, bom, talvez eu relembrando, professor Wagner, ele é mestre pela FGV, trabalhou em instituições como a Faculdade de Cantareira e em Morumbi, mas hoje ele é um expatriado. Vive lá em Singapura, está conversando com a gente agora lá, deve ser 11h30 da noite, né? Agora é 11h30 da manhã aqui para a gente. E ele é diretor de vendas de uma empresa chamada Hypertherm, que é uma empresa americana, mas que tem uma atuação asiática importante em aplicação de corte de plasma na indústria metal-mecânica. Provavelmente a formação aqui no Instituto de Técnica Mecânica ou de Engenharia de Materiais na Politécnica deve ter ajudado nisso, né? Mas as perguntas que chegaram, Wagner, é sobre a sua experiência de profissional de 20 anos. Então, vamos ver aqui, o Tiago Queiroz pergunta quais as principais habilidades para uma pessoa se desenvolver, né, para alguém ir bem na área comercial. E aí eu complemento perguntando para você se você julga que as habilidades que você desenvolveu na área comercial aqui no Brasil e as que você está vivenciando, estando aí em Singapura, ainda mais imaginando que agora você está no cargo executivo de gestão, de vendas, se fez diferença a habilidade brasileira versus a habilidade que você deve desenvolver aí em Singapura. Bom, obrigado pela pergunta, Tiago. Eu diria que tem certas habilidades comerciais que eu desenvolvi no Brasil e até, vou dizer assim, por uma questão brasileiro, muitas vezes a gente é curioso, né? E na área comercial é muito importante você ser curioso com as necessidades que o cliente tem, sem inicialmente tentar vender, né? Realmente em tentar entender quais são as necessidades do cliente para verificar se você tem uma solução para aquele cliente. Isso é um fator importante. E quando eu mudei para a Ásia, uma coisa que era muito interessante aqui, com visitas que eu fiz com a minha área comercial, só para pincelar aqui, eu tenho uma equipe de vendas de 14 pessoas com 7 nacionalidades diferentes. Eu tenho um japonês na minha equipe, 2 coreanos, um australiano, um taiwanês, um indiano, 6 chineses, e tenho eu como brasileiro, e meu chefe é chinês. Então, quando eu vim para cá, fazia visitas em incursões em clientes e percebia muito da equipe comercial o medo de perguntar. E o medo de perguntar para não soar para o cliente que você não entende do produto que você vende. Então, há uma mudança um pouco de objetivo, de você fazer a pergunta para o cliente no sentido de entender qual que é o problema dele e ganhar tempo no sentido de verificar que talvez o que você quer vender, a solução, não é para aquele cliente. E a melhor coisa é falar para o cliente, busca o concorrente. Perdemos o áudio, hein, Wagner? Perdemos o áudio. Enquanto, então, continuamos sem, mas enquanto você se prepara para melhorar o áudio, outra pergunta que surgiu é como, e eu acho que vai fazer diferença para a sua resposta, essa sua experiência profissional aí em Singapura e também a sua experiência como mestre aqui na FGV, ou mesmo lecionando no período que você lecionou aqui no Brasil, né? A pergunta é da Eliette Brasil. Como aproximar a academia ao cotidiano das pessoas comuns? Eu poderia até antecipar uma parte da resposta do meu ponto de vista, né? De certo modo, o professor Wagner, ex-professor Wagner, talvez, futuro professor Wagner, quem sabe, é uma pessoa comum, está aí, exercendo a sua carreira internacional, tentando essa difícil situação que é fazer essa travessia, estar num lugar de cultura
tão diversificada como Singapura, vocês viram falando, né? Tem o chinês, tem o japonês, tem a pessoa da Coreia do Sul, e ele ali tendo que equilibrar toda essa... Aqui no Brasil a gente já tem dificuldades, né, com culturas diferentes, pessoas diferentes, né? É o nordestino de cá, é o sulista de lá, é a pessoa é o cara que vive na praia, né, o caiçara, ou o sujeito que trabalha que é do interior, aí um é de origem daqui, outro é de origem de lá, né? Lidar com todo mundo, com todas essas diferenças, para nós aqui já é complicado, não é verdade? Sim, Imagine sim. lá. Pode falar, É. professor. Obrigado pela pergunta, Eliette. É uma pergunta importante, uma pergunta que eu sempre indaguei. Só para dizer, nos meus últimos anos de universidade na Escola Politécnica, eu tive a oportunidade de fazer iniciação científica com bolsa de amparo à pesquisa da FAPESP. Depois, fazendo minha pós-graduação na GV, tive que defender meu, meu trabalho. E sempre foi minha pergunta, como que a academia pode ficar mais próximo do cidadão comum, da sociedade? E eu acho que a academia talvez tenha que resolver problemas da sociedade. A academia continua longe ainda de entender quais são esses problemas. Talvez olhando um pouco na minha vertente como um executivo de vendas, falta um pouco da academia entender um pouco quais são os problemas que a sociedade enfrenta. E problemas esses que a academia, através dos seus profissionais, teria capacidade, tem conhecimento e pensamento crítico para resolver ou para sugerir propostas. Mas existe uma desconexão. Mas eu acho que hoje as instituições têm procurado melhorar essa conexão, mas ainda existe ainda uma diferença. E o ponto que eu coloco é que a academia, os mestres, têm que sair um pouco da mesa, né, e ir um pouco mais para o dia a dia, ou se colocar no dia a dia para procurar se conectar com os problemas da sociedade e propor propostas. E um outro tema que a gente tem que tomar muito cuidado, hoje no Brasil, infelizmente, tudo envolve política. Então, essa questão do pensamento crítico tem que deixar um pouco ser despolitizado. Quanto mais despolitizado for, mais a academia vai conseguir se conectar com a sociedade e propor soluções para a sociedade. Esse é meu ponto de vista que gostaria de compartilhar. Talvez, professor William, o senhor pode elaborar um pouco em cima do que eu estou colocando ou complementar, por favor. É uma excelente resposta, né? Eu acho que realmente temos muitos problemas no cotidiano que a universidade pode ajudar a resolver, e vocês que estão aqui nos ouvindo podem ser parte dessa solução, né? Muitas vezes o reconhecimento do problema é o primeiro passo para a gente conseguir resolver alguma coisa. Então, às vezes, as coisas não acontecem, talvez porque as pessoas precisem desse empurrãozinho. Então, essa nossa conversa aqui de hoje, eventos como esse, tem como uma das missões gerar em você que está nos escutando agora algum insight, alguma ideia de alguma coisa que a gente vai poder trabalhar nos próximos 5, 10 anos para tentar resolver, né? É certo que se você tiver uma ideia e essa sua ideia ficar só na sua cabecinha, a chance dela se transformar em alguma coisa real não é das maiores. Você só vai conseguir trabalhar para resolver problemas de verdade no mundo real se você engajar mais pessoas nessa mesma visão que você teve. Ninguém vai muito longe sozinho. Não é verdade, Wagner? Bom, nesse ponto, então, da nossa conversa, eu vou encaminhando para o final, então vou pedir para o professor Wagner dar aí a sua última fala, fazer um fechamento, e a gente convidar todos os que estão presentes aqui, né, a permanecer para a gente ver agora a feira de novos produtos do pessoal da engenharia. O pessoal que está aqui online, então, se quiser ficar atento aí para fazer as últimas considerações aqui do professor Wagner, e também pode fazer aqui um comentário no chat para a gente encerrar a transmissão. Pode falar, Wagner. Sim, minha última mensagem tem
muita ligação com o que você colocou da questão da ideia. Nós não precisamos ter ideia para mudar o mundo, não é esse o ponto. Mas são ideias para mudar o cotidiano que nos cerca. E o cotidiano que nos cerca para se tornar esse cotidiano melhor, não só para a gente, mas para as pessoas que estão em volta, para a sociedade. E esse é um ponto que é muito importante, porque muitas vezes a gente só quer ter a nossa parte e falta um pouco da colaboração com a sociedade, com o meio que a gente vive. E esse é o principal link que eu vejo aqui na Ásia. A Ásia, os países na Ásia são países de coletividade, não são países de individualismo. O individualismo aqui na Ásia não funciona. É o coletivo. O coletivo é muito importante. E é uma coisa que no Brasil a gente tinha no passado e a gente perdeu. E eu acho que é a grande mensagem para a gente hoje, vocês num sentido de formação e a gente, eu digo eu, o professor William, já numa posição de ensino, lembrar isso. Né? O coletivo importa e o coletivo faz a diferença. Esse é a minha última mensagem através da experiência que eu obtive nesses últimos 6 anos aqui na Ásia. Muito bom. Então, uma salva de palmas aqui para o Wagner. Nosso Obrigado. desejo aí tem uma carreira longa e bem-sucedida aí em Singapura. Nossas vibrações aqui no Brasil para esse belo país, hein? O professor William, esteve uma vez lá em Singapura, né? Espero um dia poder voltar lá, porque é um lugar muito bonito, né? Se você puder aí, onde você está me escutando, dá uma vulgada, dá uma olhada em como a cidade... É uma cidade que é estado, que é país, né? Então, ele tem mais ou menos o tamanho de São Paulo, mas é um país e é uma cidade também, é um sistema de organização um pouco diferente, né, Wagner? Isso, justamente. Ele está lá em Singapura agora. Agora para ser justo, professor, eu não estou em Singapura, eu moro em Singapura, mas as últimas 2 semanas eu estou na China, porque é o principal área de negócios da empresa. Estou na cidade de Shenzhen, que está uns 50 quilômetros ao norte de Hong Kong. Shenzhen, só para compartilhar, um centro tecnológico, não só na China, mas na Ásia. Muitos dos chips que vocês utilizam nos seus celulares ou nos seus produtos eletrônicos são fabricados aqui em Shenzhen, só para dar um highlight. Vocês ouviram? Então é Shenzhen que ele está na Shenzhen. China agora, mas a base dele é Singapura. Na última vez que eu conversei com ele para tratar dessa a fala dele que ia fazer aqui no evento, ele estava em Tóquio, né? No Japão. Isso, estava em Tóquio. Quer dizer, é uma vida bem dinâmica, ele está viajando direto por aí, pelo lugar onde tem mais gente no mundo, né? Para onde o mundo cresce, na Ásia. Né? Muito bem. Wagner, muito obrigado por você ter vindo e ter aceito o nosso convite no meio dessa rotina tão atribulada e tão tarde também, né? Muito obrigado por ter se disposto aqui a conversar com os nossos alunos. Deixa eu ver se tem algum comentário final. Muitos aplausos. O Samuel diz muito obrigado para você, te desejando muito sucesso, né? O pessoal aqui também. Mais uma salva de palmas para o professor, né? E então nós vamos encerrando por aqui, né? Então, pedir para vocês agora se dirigirem aqui, vocês estão aqui na plateia, se dirigirem aqui para o nosso corredor, onde estão as apresentações.